Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, dia 12 de março. Você acompanha agora as principais notícias do dia. Menino de 9 anos morre com um tiro de pistola do pai, policial militar. O disparo teria sido acidental. 2 crianças dão entrada em hospital com suspeita de envenenamento. O pai teria dado remédios aos filhos e também ingeriu medicamento. Homem perde o controle do carro e cai em cratera de obra da prefeitura. E ainda, mais 5 casos suspeitos de sarampo são notificados em Manaus. Aqui no estúdio, o assunto é câncer coloretal. A doença é a segunda mais diagnosticada no Amazonas. E tem ainda os detalhes da segunda rodada do retorno do Barezão. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. São 6 horas, 2 minutos. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia flagrante. Basta entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também já estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E na última sexta-feira, um ônibus desgovernado atingiu uma parada no conjunto João Paulo. Atropelou e matou uma mulher. 2 outras pessoas estavam no local e passam bem. Almira Oliveira, a mãe dela, Raimunda, e a irmã Tatiana estavam na parada de ônibus quando um coletivo que descia a rua Monsenhor Assis Peixoto, no conjunto João Paulo II, perdeu o controle, atingindo a vítima. Acho que foi Deus que levantou minha mãe, senão ela tinha ido também. Aí ele bateu no poste, aí não teve como, o poste caiu em cima dela, moça. Tatiana Oliveira tinha 43 anos, era técnica em enfermagem e trabalhava no Instituto da Mulher. Segundo a irmã, Tatiana salvou a vida da mãe e a dela. A gente estava sentando ali, conversando, ela estava do lado de lá do poste. E a minha mãe do lado daqui, eu do lado da minha mãe. Aí esse ônibus do nada, eu estava de frente, elas conversando, testida, eu de frente. Aí eu dei um grito, aí o ônibus dobrou assim, ela foi tentar levantar, não conseguiu, porque o ônibus já tinha pegado ela. O local foi isolado pela Polícia Militar e o motorista levado até o 15º Distrito de Polícia. Este PM conta que o motorista do ônibus disse para ele que perdeu o controle do ônibus ao tentar desviar dos buracos. A população estava muito agitada e queria começar um lixamento, tanto no motorista quanto na cobradora. Aí as viaturas de prontidão pegaram o motorista e a cobradora, né, e deslocaram até o 15º, até para evitar maiores problemas, né? Uma força-tarefa precisou ser montada para liberar o corpo da vítima. Uma tragédia. Em nota, o Sinetran informou que a empresa Sair Transportes está prestando toda a assistência necessária para os familiares das vítimas, né? Eles também lamentam o ocorrido e afirmam que vão apurar as causas do acidente. Já o velório de Tatiana Damião de Oliveira aconteceu no fim de semana e a família pede providências. A gente também se solidariza com essa família e com todas essas perdas. As outras 2 pessoas que foram atingidas nesse acidente passam bem. E ontem um veículo perdeu o controle por problemas mecânicos e destruiu parte do gradil do Terminal 4. O motorista chegou a ficar exaltado com a presença da nossa equipe no local e disse que não pagaria pelo prejuízo. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo aqui na Avenida Camapuã. O veículo vinha no sentido bairro Centro quando perdeu o controle. Segundo o motorista do carro, é porque o tripóide do veículo, ou seja, aquela parte ali do pneu, quebrou e ele perdeu o controle e bateu direto aqui no gradil do Terminal 4, aqui do bairro Jorge Teixeira. O gradil ficou totalmente destruído. O motorista e as pessoas que estavam dentro do carro saíram do carro para ver o que aconteceu. E aí os fiscais aqui do Sinetran vieram
perguntar deles se eles estavam bem, perguntar como é que tinha acontecido, perguntar se eles estavam alcoolizados. Foi aí que o motorista e as pessoas que estavam dentro do veículo começaram a armar uma pequena confusão junto com os agentes do Sinetran. Logo depois a gente tentou, inclusive, conversar com o motorista e o amigo dele que estava dentro do veículo. E esse amigo ficou um pouco exaltado, quase bateu no nosso cinegrafista. Depois o agente do Manaus Trans também chegou e essas pessoas começaram também a ficar um pouco exaltadas, mas eles acabaram se acalmando, contaram pra gente o que aconteceu e só disseram que não vão pagar o prejuízo, apesar dos agentes do Sinetran terem dito que a responsabilidade é deles. E o homem suspeito de ter estuprado e assassinado uma adolescente de 13 anos foi linchado pela população. O caso aconteceu no fim de semana no bairro Novo Reino 2. O fato aconteceu por volta de 6 horas da manhã deste sábado, aqui no bairro Novo Reino 2. Um homem teria estuprado e matado uma jovem de 13 anos na rua Benedito Lira. Ele cometeu o crime e, ao cometer o crime, a população percebeu a situação e correu atrás dele para fazer justiça com as próprias mãos. O suspeito veio fugindo da população de telhado em telhado pelas ruas aqui do Novo Reino e a população atrás. As pessoas ficaram revoltadas com esse estupro e essa morte dessa jovem de 13 anos. Até que quando ele chegou aqui na rua Agnello Bittencourt, ainda no Novo Reino, ele caiu no telhado daquela casa. Foi então que a população não pensou duas vezes. Os policiais militares foram acionados pelo 190. Aqui, as viaturas que deram apoio são da 30ª SICOM, da 4ª SICOM, da 9ª SICOM e também da 14ª. Os PMs tiveram que conter a população que estava muito revoltada com toda essa situação. Poderia acontecer com qualquer parente meu, um irmão, uma filha, né? Eu tenho filhos pequenos. É triste, né? A situação, o cara novo, que tem saúde, tem capacidade de conquistar alguém normalmente, necessidade de álcool, de droga, né? Para se prevalecer de uma forma dessa aí é complicado, né? É mais do que justo, né? É pouco que a população fez. Infelizmente, é o relato de um pai, né? É pouco. Deus livre acontecer isso na minha família, nos meus parentes. É louco, cara. O detalhe é que teve pessoas que viram quando esse homem passava pela rua. Ainda não tinha acontecido esse crime. Não. Isso foi de manhã cedo, ele estava sentado na beira da esquina, não tem? Não, foi tempo que eu fui deixar minha mulher na parada, ele estava sentado, acho que já estava analisando a menina, não tem? Aí eu não sei o que aconteceu, quando eu entrei, quando eu já saí para dentro de casa, para fora da rua, já tinha matado a menina já. Isso é a população, né, mano? Isso foi porque a população fez com ele aí. Não deixar ele solto não, mano. Podia fazer mais, não ter vítima por aí. Acabei o fim dele logo aqui, por aqui mesmo. Você acredita que se você não tivesse com a sua esposa na parada, ela poderia ser a vítima dele? Ia ser a vítima, né, mano? Ia ser a vítima depois. A jovem foi identificada como Juliana Lima Rodrigues. Ela foi arrastada pelo criminoso para este local aqui, para este terreno abandonado. Aqui, ela foi estuprada e degolada. Segundo os amigos que estavam com a Juliana, eles estavam retornando de uma festa aqui no Campo do Bahia, quando de repente ela decidiu voltar para casa e os amigos ficaram em um outro ponto comercial. Como foi esses momentos, esses últimos momentos que a Juliana passou com vocês? Para nós foi bom, né? Quem gostava dela de verdade, né? Mas nosso último momento foi ontem, né? Que a gente ia pra festa junto e ela foi pro Bahia e não voltou. A gente acha que, não sei, né? Eu acho que era por maldade mesmo que ele fez isso. Vocês conheciam ele, não? Não, eu não. Olha, a gente recebeu informação de que a esposa dele está aqui no local, a esposa desse suspeito de ter cometido o crime. A senhora que era a esposa do Edivan? Sou ex-mulher dele. E como é que foi essa situação? Por que aconteceu isso? A senhora tem ideia? Porque ele estava muito drogado. Ele estava muito drogado, muito transtornado. Aí ele queria entrar, eu não deixei ele entrar e ele ficou com muita raiva, entendeu?
Só isso. Isso aconteceu que horas, mais ou menos? O horário que ele veio aqui era 1h. 1 da manhã. Isso. Ele veio, aí eu não abri o portão para ele, eu discuti com ele, meu irmão discutiu com ele, eu chamei a polícia, ele foi embora, aí ele estava com raiva, ele começou a quebrar aqui, ele disse que ia voltar. E aí ele pegou, aí ele não voltou, eu chamei a polícia, ele não voltou. Aí ele voltou de manhã, só que ele já tinha feito isso, eu não sabia. Aí a menina me ligou, na hora que ele estava aqui, tentando empurrar a janela, jogando pedra na janela, a menina me ligou e disse assim, não abre o portão para ele, porque ele acabou de matar uma menina. E ele foi para ele e disse que ele ia te matar. E aí eu não abri, eu fiquei transtornada, né? Aí eu não abri, e aí ele se escondeu lá para trás, e como ele não conseguiu entrar por dentro, ele ia entrar pelo telhado. No momento que a população já estava atrás dele? Já estava atrás dele, porque sabia que ele ia fazer mais uma vítima também, né? E aí ele não pensou nos filhos, não pensou em ninguém. Só isso, né? Olha, nesse momento a população vibra com a saída do corpo desse homem que foi identificado como Edivan Rolim da Silva, de 30 anos. Ele é bem conhecido aqui no Novo Reino 2, inclusive algumas pessoas falaram que ele era acostumado a usar drogas, a assaltar as pessoas em parada de ônibus. E nesse momento o carro do Instituto Médico Legal está retirando e levando o corpo para a sede do Instituto, onde o corpo do Edivan Rolim da Silva está sendo levado. A dona da casa relata que foi muito tenso, muito complicado o momento em que tudo aconteceu. Quando eu saí, eu estava saindo para lavar roupa. Eu perguntei, aí quando eu vi o meu tio que falou bem assim, e a ex-sogra dele falou bem assim, que o Edivan acabou de estrupar uma menina de 16 anos ali e veio pegar minha filha, que é a ex-mulher dele, só isso. Aí eu falei, foi mesmo, dona Maria? Ela falou, foi, Mônica. Aí foi na hora que ele correu, passou por cima de casa e caiu dentro de casa. Aí eu não vi, eu só comecei a gritar porque eu vi ele em cima de casa, só. Quando ele caiu, ele já caiu morto ou não, as pessoas... Caiu vivo ainda, aí a população entrou. Invadiram na casa? Invadiram, tá tudo quebrado minha casa. Minha tia foi machucada. Na hora quando eu vi essa cena eu corri. Quando a polícia militar foi acionada, nós já chegamos e o corpo do indivíduo, do infrator, já se encontrava bastante machucado, possivelmente ele já estava morto. E o trabalho da polícia militar nesse momento é fazer o isolamento local, fazer a contenção da população para que as outras instituições competentes façam o seu trabalho, né? E teve que pedir apoio também de outras SICOMs. Positivo. Como teve uma comoção muito grande da população da área, ficou inviável para que as viaturas da 4ª SICOM contessem toda a população. Foi necessário que nós chamássemos apoio de outras SICOMs vizinhas, né? Para que a gente conseguisse fazer essa contenção. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: sonhos interrompidos, disparo acidental. Menino é morto com a arma do pai. E o CF Bismarck, de 9 anos, teria encontrado a arma do pai policial em um armário. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E sobre esse assunto, que é a capa do Jornal A Crítica, a gente vai falar ao vivo. O menino de 9 anos, filho de um policial militar, morreu na tarde de ontem aqui em Manaus. O tiro foi um disparo acidental e teria saído da arma do pai. Segundo a apuração da polícia, a morte foi um acidente. E quem vai explicar melhor esse caso para a gente é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Olá, Danilo. Excelente dia para você. A polícia chegou à conclusão de que não houve crime, é isso? Isso mesmo, Adriane. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem no início dessa semana. Assim como essa manchete é destaque e capa do Jornal A Crítica, ela também é manchete e destaque no Jornal Manaus Hoje. E antes de eu começar a fazer aqui a nossa entrada, eu vou ler principalmente a primeira frase dessa história tão triste. O jornal fala o seguinte, que Joseph poderia estar brincando ontem. Ele era flamenguista, queria ser biólogo e poderia estar brincando com um dinossauro favorito. Pois é, só que isso não aconteceu.
Na tarde deste domingo, por volta de 1h, ele estava na casa de parentes do pai, na verdade da madrasta dele, brincando. Momentos depois, ele foi encontrado pelo tio, caído, ferido no pescoço, depois de ser atingido com um tiro. Depois que os pais foram acionados, eles verificaram que, na verdade, Joseph estava brincando quando viu a arma do pai em cima de um armário. Ele pegou a arma e o tiro foi acidental, segundo o próprio pai, que relatou isso em depoimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegada ouviu tudo o que o pai disse, informou que o pai, na verdade, não mora com o filho, Joseph mora com a mãe, Paulina, que não é mais junta com ele, estão separados há mais ou menos 1 ano. Ele passa a semana com a mãe e no fim de semana fica com o pai. Então, nesse fim de semana, eles decidiram ir ao almoço na casa da madrasta do pai, né, do policial militar, né, do batalhão de choque, José Ribamar. É um pai que foi identificado assim, o nome do pai. Então, depois que tudo isso aconteceu, ele foi levado até a delegacia, prestou esse depoimento, informou essa história triste, trágica, uma fatalidade. Mas ele acabou também respondendo ali criminalmente. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, sobre omissão de cautela, porque a gente sabe que os policiais militares eles precisam estar portando esse armamento, inclusive em qualquer lugar, já se a responsabilidade é da própria pessoa, da corporação, de portar esse armamento. Então, se ele deixa em outro lugar escondido, é uma responsabilidade dele. Então, por isso que ele com certeza está fazendo ali, está respondendo por esse TCO. Ele, muito abalado, conversou com a repórter Joana Queiroz, de A Crítica, na noite deste domingo, e informou o seguinte: disse que a situação ela foi muito rápida. Ele estava almoçando quando foi chamado aos gritos pelo tio, dizendo que ele tinha sido ferido. Ele foi para o hospital e pronto-socorro, né, Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. O Joseph, ele falava que queria ajudar a família, queria ser rico, estudava na 4ª série do SESI, e infelizmente deixa a gente com esse sorrisão que ele tinha. A gente com certeza deve imaginar o peso que essa família deve estar sentindo agora, né, Adriane? Uma perda muito grande, né? Ele era o único filho do casal, né? Eles já estavam separados, a criança ficava com a mãe durante a semana, fim de semana com o pai. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. A gente se solidariza muito com a Paulina, a mãe da criança, e com o próprio pai e os restantes familiares. Afinal, um menino de 9 anos perder a vida assim de um domingo que era para ser de lazer, estava brincando com o primo, né? É algo muito trágico. A gente lamenta muito por tudo isso. Agora, Danilo, mudando de assunto, a gente fala de um outro caso envolvendo crianças, né? 2 meninos deram entrada no hospital nesse domingo e a suspeita é de que eles tenham sido envenenados. Isso mesmo, essa é a suspeita, Adriane. Eles deram entrada junto com o próprio pai na noite dessa sexta-feira, madrugada de sábado. Por volta de meia-noite de sábado, eles entraram no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária receberam um chamado informando que eles tinham sido envenenados pelo próprio pai. Depois que eles foram até o hospital e prestaram ali todo o atendimento, né, os médicos com essas vítimas, com essas crianças e o próprio pai, eles informaram ali, eles conseguiram constatar que os meninos e o pai tinham ingerido uma alta quantidade de remédio para tranquilizar, né, tranquilizante, e estavam muito sonolentos. E as crianças, como têm um sistema digestivo, um sistema neurológico, a gente sabe que as crianças estão em desenvolvimento, são mais frágeis a ter tipos mais severos de consequências quando ingerem um medicamento assim. Então o pai, ele chegou a sair do hospital 28 de agosto consciente, com um estado, né, estável, e foi embora. Já as crianças continuam em estado de observação no 28 de agosto. Elas têm 11 e 12 anos, são 2 meninos, e eles foram encontrados desacordados junto com o pai próximo ali, depois de uma denúncia feita por moradores. Os moradores acionaram os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária. A gente só não sabe ainda, Adriane, onde é que foi o bairro que aconteceu essa situação,
já que, pelo que eu estou vendo, os policiais da 22ª realizam o patrulhamento, né, cuidam ali da área da zona centro-sul da cidade, ali perto do Nossa Senhora das Graças, ali bem perto tem outras comunidades como Vila Amazonas, ali também Parque do Idoso, Vieira Alves. A gente não sabe mais ou menos qual foi o local exato, mas provavelmente foi nessa área da cidade. O crime não é um crime ainda registrado, porque se apontou envenenamento no caso das crianças, há um responsável por isso. E a polícia deve investigar, depois de uma notificação que vai ser realizada aí pelo hospital nesta segunda-feira, Adriane. Agora, histórias que envolvem crianças, né, crianças jovens, pequenos, como o Joseph, de 9 anos, e esses dois de 11 e 12, as pessoas, né, hoje que fazem esse tipo de coisa com essas crianças, principalmente nesse segundo caso aí, que não foi fatalidade, que foi envenenamento mesmo. Onde a gente vai parar com isso? A polícia suspeita de uma tentativa de suicídio do próprio pai, né? Que deu remédio para as crianças para tirar a vida e depois tentou tirar a própria vida. Outra possibilidade é que foi só para botar as crianças para dormir, mas por que também tomar o medicamento, né? E aí teria sido uma superdosagem para esses meninos, né? De 11 e 12 anos. Por isso o caso que chegou ao hospital vai parar agora na delegacia. Obrigada, Danilo, pelas informações e até daqui a pouco. E um homem morreu afogado na praia da Ponta Negra no fim de semana. Francisco Silva estava acompanhado do primo Emerson do Nascimento. Os dois estavam fazendo uso de bebida alcoólica e ao mesmo tempo mergulhando no rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, em determinado momento a vítima desapareceu. Emerson acionou os salva-vidas, que encontraram o corpo de Francisco minutos depois. Eles tentaram reanimação, mas foi tarde. O homem já estava morto. E em Parintins, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadania parintinense ao senador Omar Aziz. Na ocasião, o parlamentar também anunciou investimentos para o município. A sessão solene aconteceu em um centro de convenções e teve presença de autoridades estaduais, como deputados e o vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva. O senador recebeu o título de cidadão parintinense das mãos da vereadora Maria Alencar Anega, autora do projeto de lei. Em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao serviço de Parintins nas áreas de educação, cultura e segurança pública. Obrigada. A gente vê o carinho das pessoas, vê o reconhecimento. Já provei isso, que posso ajudar Parintins sem ser cidadão parintinense. Imagine a partir de agora esse compromisso de ser cidadão parintinense. É importante essa aproximação, com certeza só quem ganha é o povo parintinense aí, que é tão carente de projetos e iniciativas políticas como o senador Omar se propõe. Omar Aziz também anunciou investimentos de 15 milhões de reais para a construção de muros de contenção na orla da cidade. Em fevereiro deste ano, a TV A Crítica mostrou os perigos de deslizamento dessas áreas em Parintins. A orla da ilha Tupinambarana está sob ameaça de novos desmoronamentos. Já está liberado esse recurso, o prefeito está apresentando o projeto para que esse recurso possa ser depositado na conta da prefeitura. O senador Omar realmente tem colaborado bastante com a cidade de Parintins. E a gente torce realmente que ele continue fazendo esse grande trabalho como homem público. Para encerrar a sessão, não poderia faltar caprichoso e garantido. Os bumbás também fizeram uma homenagem ao senador, em agradecimento ao projeto de lei que tornou Parintins a capital nacional do boi bumbá. Os investimentos, a reforma, a estruturação do bombódromo demonstra sem dúvida nenhuma quanto o Omar tem um carinho e um amor por Parintins. A gente precisa da união do governo, da prefeitura, do Senado, para que a gente possa fazer um dos melhores e maiores festivais de Parintins. E ainda não há uma previsão para o início da cobrança de estacionamento pelo projeto Zona Azul. Em reunião, a empresa responsável pela implantação do sistema de vagas respondeu a uma série de dúvidas e questionamentos dos representantes dos lojistas sobre o funcionamento do serviço.
Na reunião com os responsáveis pela implantação do Zona Azul, os representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas souberam que os clientes terão direito a 15 minutos de tolerância, como acontece nos shoppings. Eles pediram detalhes sobre as vagas para carga e descarga de mercadorias e sobre a possibilidade das lojas criarem promoções. Se eu tivesse uma loja no centro agora, eu faria o seguinte: se o cliente tivesse a minha loja e ele comprasse, sei lá, R$30, R$50, eu abonaria. Ou seja, eu vou te dar a primeira hora por cortesia. E eu divulgaria isso, ou seja, o cliente quando viesse ao centro, ele teria um grande diferencial. Se você comprar minha loja, você não paga nada. E isso é uma coisa que tem que ser levada em conta e é muito positivo para o comércio. Assim como os comerciantes, muitos clientes têm dúvidas sobre o funcionamento do Zona Azul. Por exemplo, quem mora no centro terá um regime especial de pagamento que ainda não foi definido. Outras perguntas. O pagamento só pode ser feito pelo aplicativo do celular? O sistema oferece várias possibilidades de pagamento. O aplicativo é uma delas. A outra possibilidade é através dos próprios monitores que estarão disponíveis na rua. Haverá também pontos de venda no comércio ou na própria rua que nós estamos estudando como distribuí-los, né? E também a pessoa pode comprar créditos através da internet. Os motoristas devem pagar na chegada ou na saída? O usuário tem que promover o pagamento para poder utilizar a ocupação. Ele não usa por uma hora para depois pagar. Ele paga para usar. O que acontece com quem deixar de pagar? Sofrerá sanções por uma ocupação irregular, né? E aí é um trabalho dos agentes de trânsito, da prefeitura, os fiscais que serão destinados pela prefeitura para cuidar da fiscalização, que isso vem regulamentado no Código de Trânsito. E o que vai acontecer com os flanelinhas que hoje trabalham no centro? Eles estão sendo absorvidos, já há uma parte deles absorvida dentro do consórcio. Serão funcionários contratados, registrados em carteira. A cobrança do Zona Azul deveria começar em fevereiro, mas foi adiada pela prefeitura. A nova data ainda não foi divulgada. E na madrugada de ontem, um veículo foi parar dentro de uma cratera no bairro Redenção. O motorista, que não foi identificado, apresentava sinais de embriaguez, não sofreu ferimentos graves, mas o veículo dele ficou destruído. O buraco onde o carro caiu sempre abre no mesmo trecho. Segundo os moradores, eles acreditam que a má qualidade do serviço de pavimentação na rua Mantiqueira seja a causa do problema recorrente. Havia uma semana que a Secretaria Municipal de Obras tinha iniciado o trabalho no local, que não impediu que a cratera se abrisse ainda mais. Em nota, a Prefeitura informou que está trabalhando no local em caráter de urgência e deve concluir a obra ainda essa semana. Olha só a situação como ficou, né? Um buraco enorme como esse. O motorista que estaria embriagado perdeu o controle do veículo e acabou caindo. O carro foi destruído, ficou destruído. Imagina só, um acidente, e ainda bem que não houve algo mais grave, né? Não houve uma fatalidade, apenas um acidente. E a gente vai agora ao vivo para a Rua Mantiqueira, lá no Redenção, para saber se esse problema já foi resolvido. O nosso drone está sobrevoando a área. A gente percebe que o buraco já foi tapado ali, mas a princípio só com barro. A obra que está acontecendo aí é uma substituição da rede de drenagem e em algumas outras áreas da cidade já houve também afundamento do asfalto e com possibilidade de acidentes como esse que aconteceu aí na Mantiqueira por conta dessa tubulação antiga, rede de drenagem não adequada e de um trabalho ineficiente, né? Porque o relatório dos motoristas e das pessoas que vivem no local é que, com frequência, o buraco cede aí. Quem passa agora tem um temor, né, de que algo aconteça, de que algo pior aconteça. Mais uma vez, é uma rua que tem movimento, ainda está bastante cedo, mas é uma rua com um movimento intenso na Redenção e o risco grande, o risco iminente. A Prefeitura liberou o tráfego de veículos, já tapou e as obras devem continuar, né? Porque ainda precisa da camada asfáltica e verificar de fato se já houve a substituição da rede de drenagem ou se é apenas um serviço paliativo para que dê fluidez ao trânsito nessa área. E depois do intervalo tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. A gente vai falar que a Fundação de Vigilância em Saúde investiga 5 novos casos suspeitos de sarampo. E na entrevista do dia, o assunto é câncer coloretal. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.